preciso falar sobre o futuro de Everton Cebolinha. Atacante que já viveu bons momentos com a camisa do Flamengo, perdeu um pouquinho de espaço na atual temporada por causa de lesões. Cebolinha chamou a atenção ao afirmar que voltará em breve ao Grêmio. Declaração que foi dada pouco depois da vitória do Flamengo contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, em jogo nesse final de semana. Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, o amor por esse clube continua o mesmo, o carinho continua o mesmo. Como falei, desde o dia em que saí do Grêmio, penso em voltar num futuro bem próximo, fecha aspas. Fui checar com o pessoal do Flamengo em que pé está a situação do Cebolinha, com a lembrança de que ele havia sido comprado em 2022 por 74 milhões de reais. Difícil imaginar que o Grêmio tenha capacidade financeira para igualar ou se aproximar dessas cifras, mas é aqui que vem a pegadinha. Contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em junho de 2026 e a menos que renove nos próximos meses, o Flamengo pode acabar perdendo o Cebolinha de graça para o Grêmio ou para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior em pouco tempo. A partir de 1º de janeiro, Cebolinha já pode assinar um pré-contrato. 1º de janeiro de 2026, ele pode assinar esse pré-contrato para se mudar sem custos na metade do ano que vem. Estamos falando, parece, de datas distantes, mas no mundo do futebol, para atletas do tamanho do Cebolinha, dá para dizer que o Flamengo já está bastante atrasado nesse processo de renovação. Cebolinha, que na atual temporada soma 10 jogos, 1 gol e 1 assistência, é, na minha opinião, um erro absurdo e inadmissível perder um atleta que custou 74 milhões de reais pela falta de renovação do vínculo. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O lateral esquerdo, Cauã Prates, ele já vai treinar com o elenco do Cruzeiro. O garoto aí que foi campeão sub-17 sul-americano com a seleção brasileira, um dos destaques da equipe sub-20 do Cruzeiro, então tendo essa oportunidade aí de treinar com o time profissional e quem sabe até ser aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim, uma vez que o Marlon deixou o Cruzeiro, então ele teria ali o Kaique e o Vidalba para a lateral esquerda e agora o Cauã Prates faz parte aí desse elenco profissional do Cruzeiro, e é uma das joias da categoria de base, tem que ser lapidado, então muita calma com o garoto e que ele consiga mostrar aí o seu bom futebol nas mãos do técnico Leonardo Jardim. E uma boa novidade para o torcedor do Cruzeiro, o atacante Juan Dineno ontem treinou normalmente com o elenco do Cruzeiro e hoje certamente treinará mais uma vez. Ele que está voltando aí aos poucos, né, passou por uma cirurgia no joelho no ano passado, está muito próximo de voltar a ser relacionado e fazer parte de fato desse elenco do Cruzeiro para essa temporada de 2025. O Dineno que fez um trabalho muito forte, né, de fortalecimento muscular, reequilíbrio muscular, para não sofrer nenhuma outra contusão aí, né, ele que passou por essa cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito, então ele está muito próximo e creio que nesse mês de abril ainda ele deve ser relacionado aí para alguma partida do Cruzeiro, então vamos torcer para que tudo dê certo com o Juan Dineno. Para poder finalizar, ontem saiu aí a informação de que o Vanderlei Luxemburgo estaria vindo para o Cruzeiro para ocupar um cargo aí no departamento de futebol. Em apuração feita aí pela Rádio 98, com pessoas ligadas ao técnico, ao ex-técnico, né, Vanderlei Luxemburgo, e também lá no Cruzeiro, a informação é a seguinte, isso não existe, o Luxemburgo é um grande amigo do Pedro Lourenço, eles conversam sempre, enfim, o Luxemburgo está curtindo a vibe aí agora de ser comentarista esportivo, e o Pedro Lourenço aí tem um respeito, uma amizade muito grande pelo Luxemburgo e não passa disso. Então, o Luxemburgo não estaria vindo para o Cruzeiro para ocupar um cargo aí, né, no departamento de futebol da Raposa. O que que o torcedor do Cruzeiro, com as opções que o Leonardo Jardim tem, o que que o Dineno pode oferecer a mais ou de diferente dos que estão aí? O Dineno tem características diferentes, CJ, de Gabigol, de Caio Jorge, de Lautaro, jogadores que têm jogado mais centralizado, então ele pode ser uma opção. O Dineno vai ser a solução dos problemas do Cruzeiro? Não. Ainda mais que o Cruzeiro não tem conseguido jogar, se instalar no campo de ataque e ter muitos cruzamentos e, né, municiar o camisa 9. O Cruzeiro não tem jogado assim. O Cruzeiro tem jogado mais em transição, um jogo mais rápido, roubar e atacar rápido o espaço. Não é favorável esse esquema tático ao Dineno. Mas o Cruzeiro não tem esse 9 referência, esse 9 que vai brigar pela primeira bola, como o Jardim falou na coletiva ontem, mais alto. Eu acho um cara importante no elenco.
você ter essa opção de estar perdendo um jogo ou conseguiu amassar mais o adversário, tá jogando muito pelas laterais, você ter esse camisa 9 é interessante, mas se a gente falar que o Dineno vai resolver os problemas do Cruzeiro, Para a gente ele, não pode falar para isso. ele jogar, como é que tem que ser um esquema? Quem que tem que municiar esse centroavante? Pro Dineno jogar, como ele falou que o Gabigol precisa de né, jogar com 2 atacantes, porque ele não é o referência, o Dineno é o contrário. É jogar mais com 2 pontas abertos e o Dineno é esse cara lá dentro, incomodando no meio dos zagueiros, esperando uma bola cruzada, brigar pela primeira bola. Agora, eu não enxergo muito o Dineno jogando ele e mais um. Ele, o Gabigol, ele, o Lautaro, ele e o Caio Jorge e mais 2 meias abertos, 2 pontas. Muda um pouco a característica. Pro Dineno jogar, para mim, é muito do Cruzeiro que jogou no São Paulo, que é um atacante mais o Matheus Pereira, que é um meia que vem buscar. E o Dineno sozinho, assim, como referência. 2 atacantes, eu já não... Ele pode jogar? Pode jogar com 2 atacantes, mas não consigo... a melhor condição para ele jogar é sozinho mesmo, como 9 com 2 pontas abertos. Ô Gris, falando em jogar, o Adroaldo traz a informação do lateral, sub-17. A gente tem que ter muita calma, porque muitos jogadores, tanto de Atlético, Cruzeiro, a gente coloca uma responsabilidade dele no garoto, Cauã Prates aí, ainda mais que Marlon saiu, Kaique foi questionado, Vidalba foi questionado, e aí fica uma esperança, porque foi isso com o Vinícius Popó. Me lembro do Vinícius Popó. Nossa, fez com centenas de milhares de jogadores. Eu tô pegando ali o exemplo do Cruzeiro. Nossa, esse fez gol, hein? Tem Esse outros é mais artilheiro. recentes aí, né? Tem, me lembra? Fernando, João Fernando, Pedro. bem lembrado. Não, Pedro. Fernando mais. Fernando, faz gol demais na Próprio base. Vitinho. Tem que colocar. Por que não coloca? Você lembra de áudios assim de torcedores pedindo pra colocar? Cauã Prates, devagar, né? Ah, sim. Vai cumprir espaço aí no elenco, vai ter uma vivência diferente, é outro jogo. O Cauã acabou de ser campeão sul-americano sub-17, né, com a seleção brasileira. Mas assim, se do sub-20 para o profissional a diferença ela é brutal, do sub-17 para o profissional são 5 esportes de distância, né? Então assim, vai precisar de adaptação, vai ter tempo. Eu acho pouco provável até que tenha muitos minutos, se chegar a ter algum minuto ainda esse ano. Talvez aí quando tiver algum machucado ele vá para o banco e tudo. Mas não dá pra depositar muita esperança. O torcedor tem que ter calma, né, CJ? Em geral, o torcedor... Cara, que eu recebi de mensagem depois da derrota do Cruzeiro pro Mochuque Runa, que o Batistella tinha que jogar. Sabe, assim, não vai, gente. Não vai jogar, esquece. Sabe, o Cruzeiro contratou 70 atacantes esse ano. Tem cara lá ganhando 3 milhões por mês pra ficar no banco. Não vai jogar o Batistella. E o Gabigol vai sentar no banco pra assistir. Então, assim, calma. Acho que é interessante o Cruzeiro trazer o Cauã para o profissional, jogador muito jovem ainda, 16 anos, para começar a ter a vivência, para começar a ter a experiência ali na frente, poder ir para o banco em alguns jogos, começar a ter alguns minutos, e aí com calma vai assumindo o lugar dele no time. É isso aí, então, torcedor cruzeirense, quero saber aí sua opinião, se Everton Cebolinha seria uma boa opção para a Raposa contratar na próxima temporada. Se o jogador não renovar com o Flamengo, irá ficar livre. Apesar da sua vontade aí de ir para o Grêmio, né, ele falou que deseja um dia voltar para o Grêmio, mas como não tem nada fechado, o Cruzeiro poderia entrar aí nessa briga e trazer o atleta. Deixa aí sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo e se inscrever no canal.